Imagina que estás num sítio e reparas que uma mulher te está a observar. O que é que deves fazer nessa situação? Será que deves corresponder o olhar de volta? Será que deves fazer algo mais? Neste vídeo, vamos mostrar-te o que é que tu deves fazer quando uma mulher te está a observar. Vamos imaginar que estás a entrar num café, num restaurante ou noutro lugar qualquer e de repente apercebes-te que uma mulher está a olhar para ti. Como podes ter a certeza se o seu olhar realmente é dirigido a ti e se isso significa algum sinal de curiosidade pela parte dela? Numa resposta simples, não há maneira de saber. Mas é importante que tu percebas como deves agir quando estás nessa situação. Um homem sedutor é aquele homem que projeta, como já falamos antes noutros vídeos, aquele carisma, aquela capacidade de estar numa vibe realmente de interação divertida e sedutora. Então, se por alguma razão não estivesses nessa vibe no momento em que foste observado por essa mulher, podes aproveitar esse momento para que quase que instantaneamente e instintivamente se ligue essa vibe sedutora em ti, como se fosse um interruptor que tu na realidade podes ligar e entrar no teu melhor estado de espírito. Agora é importante também que percebas que provavelmente existem dois contextos completamente diferentes em que as trocas de olhares podem estar a acontecer. Significa quando na realidade uma mulher pode ter olhado para um homem e por alguma razão que somente tem a ver com ela, ou porque eras o tipo físico que ela gosta, ou o tipo de homem que ela realmente acha interessante, isso pode, de facto, ter chamado a atenção dela por alguma razão. Mas quando são esses cenários que estão a acontecer, ou seja, quando uma mulher realmente olhou para um homem e achou que ele tinha alguma pinta ou que lhe chamou a atenção, muitas vezes a mulher nesse tipo de situações, a maior parte das mulheres optam por um olhar que é de alguma forma um olhar em que elas sentem que podem observar aquele homem quando ele não está muito a reparar. E isso acontece quando por vezes tu estás num sítio qualquer e quando olhas e observas um olhar de fascinação da parte dela, em que ela de facto não estava à espera que tu fosses olhar naquele momento porque estava a contar que te estava a observar sem tu dares conta. E muitas vezes é esse olhar que pode indicar de facto que a mulher podia ter algum tipo de curiosidade em quem tu és, ou na tua essência, ou no teu carisma. Por outro lado, existe outra situação radicalmente diferente, que é aquelas situações em que uma mulher de facto aparenta estar a olhar para ti, mas parece estar confiante na ideia de estar num jogo de troca de olhares. Aí nesse caso, poderemos estar apenas e só numa abordagem por parte dela de algum flirt. E muitas vezes as mulheres, algumas mulheres, claro, em alguns momentos, optam por este jogo de olhares como uma forma de chamarem um pouco a atenção, mas não quer dizer que isso seja totalmente dirigido para ti. Pode ser algo dirigido para tentar perceber se conseguem mexer um bocadinho com a tua curiosidade e com o teu interesse. Ora, a resposta a estas duas situações é um pouco idêntica, ou seja, é importante que tu, perante uma situação dessas, se é que não estavas com a tua vibe sedutora ligada, digamos assim, que possas ativar esse teu melhor estado de espírito de sedução. Por outro lado, se de facto sentes que existe um olhar por parte da mulher, tu podes efetivamente retribuir esse olhar, um olhar confiante, mas sem ser um olhar que te dê muita importância à situação, ou seja, como se tu de facto olhasses, podes até levemente sorrir, mas de uma forma muito tranquila e muito serena. Mas agora, a verdade é que também não deves deixar de ser confiante nesse olhar, porque na realidade, na interação entre pessoas e entre seres humanos, muitas vezes diz-se que os olhos são o espelho da alma, e quando muitas vezes nós conseguimos ter um contacto ocular com alguém, mas sem ser um contacto muito incisivo, muito intenso, mas sim um contacto forte, intenso, mas ao mesmo tempo suave. Quando consegues ter essa combinação de olhar e ao mesmo tempo exibir uma vibe sedutora e agradável, então na realidade, se sentires que estás a ser observado, podes de facto olhar de volta sem que sintas algum desconforto, ou seja, porque se na realidade tu sentes que estás a ser observado e olhas e desvias o olhar, também estás a dar um sinal de seres uma pessoa desconfortável com esse tipo de presença ocular. Então, lá está. Em qualquer uma das situações, tu não tens muito maneira de saber, mas teres um olhar confiante, um olhar que olha de volta, que pode sorrir até levemente, mas sobretudo, manteres esse contacto ocular durante alguns momentos sem ser incisivo, pode de facto marcar um pouco da tua energia e poder ajudar aquela mulher realmente a sair dos seus processos automáticos e ficar um bocadinho mais curiosa com a tua presença. Agora, uma coisa é certa, tal como te dissemos no início deste vídeo, a única maneira de saberes é se realmente tu sentes algo de interessante ou algo de especial pelaquela mulher, ou até se estás curioso em alguma coisa dela que te chama a atenção, então, se realmente o contexto estiver favorável para a situação, aborda, vai falar com ela, tenta iniciar uma conversação e somente assim é que tu vais poder perceber se realmente o olhar era algo que podia ser de alguma curiosidade ou se era apenas um mero flirt.
Então, na realidade, já sabes, não deixes, nunca em momento algum, que fiques na tua cabeça a tentar adivinhar o que algo significa. Não esperes que seja a mulher realmente a escrever um placar, digamos em letras maiúsculas e gigantes, para te dizer eu tenho curiosidade em ti. Toma a iniciativa, decide ser audaz, mas sobretudo faz isso de uma maneira ao mesmo tempo confiante, firme, mas também ao mesmo tempo divertida, serena e tranquila, para que o momento e essa eventual abordagem que tu possas fazer a essa mulher seja de facto um momento interessante para ambos e que ambos se possam divertir com isso.